Eu volto ao vivo com o Denis Constantino, que está direto do Fórum Eleitoral de Teresina, com atualizações sobre o caso Tatiana Medeiros. Denis, bom dia para você. Você escuta a gente, Denis? A gente quer mais detalhes. Hoje acontece o segundo dia de audiência de instrução e julgamento da vereadora Tatiana Medeiros. A informação que a gente tem é que ela já chegou no fórum. Nosso repórter Denis está lá acompanhando tudo e já traz mais detalhes para a gente sobre o que está acontecendo, sobre toda a movimentação. O primeiro dia de audiência de instrução que aconteceu ontem foi em torno de 10 horas, né? Muito tempo. Audiências longas, muitos depoimentos aí foram colhidos, algo bem atípico vem acontecendo, né? Vocês acompanharam tudo e tudo sobre esse primeiro dia também de audiência de instrução, você acompanha no nosso Meio News, no nosso site, tá? E hoje acontece aí o segundo dia, nessa fase estão sendo ouvidas as testemunhas de acusação, depois as de defesa, e a gente vai para lá agora, ao vivo, com o Denis Constantino. Denis, traz pra gente mais informações, por favor. Bom dia. Oi, Suiane. Bom dia para você e para todos os nossos telespectadores aqui do Revista. Nós estamos ao vivo, Suiane, onde nesse exato momento está ocorrendo a audiência de instrução e julgamento da vereadora Tatiana Medeiros e dos demais réus nesse processo que investiga, né, o crime de corrupção eleitoral, organização criminosa. A gente está tendo imagens do local, né, onde a imprensa foi permitida agora adentrar o local onde está ocorrendo, né, a audiência de instrução e julgamento. Como você bem colocou, hoje é o segundo dia de audiência. A vereadora Tatiana Medeiros chegou por volta das 9 horas da manhã e pela manhã, né, pelo menos até agora, né, a perspectiva da doutora Júnia Feitosa é de que pelo menos 20 pessoas sejam ouvidas durante o dia de hoje. A gente também já chegou a informação, Suiane, que agora há pouco algumas pessoas ligadas ao Instituto da vereadora, elas foram ouvidas durante o dia de hoje. Vamos ouvir agora o promotor de justiça que vai falar com a imprensa sobre todo o procedimento que vai ser adotado durante o dia de hoje. Vamos ouvir. De 22 testemunhas da defesa. Doutor, qual é a base dessa denúncia feita pelo Ministério Público? A base é a investigação feita pela Polícia Federal com alguns elementos que vieram também da Polícia Civil, né? Então, o Ministério Público encontrou indícios de vários crimes e ofertou denúncia. Então, nós estamos em fase de instrução, ou seja, coletando provas para depois confirmar se a denúncia é verídica ou não. Que crimes assim chamaram a atenção do Ministério Público e motivaram a denúncia? Os que trouxeram para a Justiça Eleitoral é a compra de votos, né? Por isso que está aqui na Justiça Eleitoral. E existe também a imputação, ou seja, está dizendo-se que a ré cometeu o crime também de lavagem de dinheiro, de associação criminosa e alguns outros crimes como falsidade ideológica, entre outros. Falando disso, não vem hoje? Não, ele pediu para não ver, é um direito dele não vir. Ele vem se Doutor, quiser. ontem foram ouvidos delegados, né, das polícias federal e civil. Qual é a importância desses depoimentos nessa fase de instrução? O delegado foi quem instruiu o inquérito policial, então ele conhece como iniciou a investigação, ele pode dar alguns detalhes de como a prova foi produzida e, enfim, uma visão mais panorâmica da prova. E ontem foi coletada a oitiva dele e da delegada que instruiu o outro inquérito que tramita na Polícia Civil. Doutor, qual a expectativa de pessoas hoje? Perdão. Quantas pessoas hoje serão ouvidas? Hoje serão 22. Depoimentos de pessoas que teriam recebido provavelmente dinheiro em troca de voto. Ontem foram coletados também dois depoimentos. O que isso revelou? Isso eu prefiro dizer só no final, tá? Deixa a gente formar nossa convicção ao final, melhor não dizer agora. Tem uma ligação com facções criminosas, com crime organizado? É uma imputação que tem na denúncia que há vínculo, né? Haveria vínculo com o bonde dos 40 e vamos confirmar ou não isso na instrução. Quais são os perfis, doutor, que serão ouvidos durante o dia de hoje? São pessoas ligadas ao Instituto da vereadora? Hoje são pessoas arroladas pela defesa, né? Então são pessoas que a defesa quis, por mais variadas razões, pelas razões dela, trazer para produzir prova perante o judiciário. Doutor, a defesa... É só porque eu estou precisando voltar lá para preparar. Pergunta. A defesa insiste naquela obtenção da prova, né? Aquele relatório, o RIF lá do COAF, que essa obtenção seria ilícita, né? Qual a posição do Ministério Público? Olha, o Ministério Público até já externou sua posição, então quanto a isso eu me sinto muito tranquilo para dizer.
Nós temos muito respaldo jurisprudencial, mas não vou nem falar em juridiquês aqui, existe orientação do Supremo Federal sobre isso, inclusive no caso da Lava Jato, que quando tem crime eleitoral é a Justiça Eleitoral quem trata disso, né? Agora, o que mais interessa ao Ministério Público é descobrir a verdade, né? Sem ficar procurando palavras mágicas, ficha expedition e apaga toda a verdade produzida. Não é do nosso interesse. Nosso interesse é trazer a verdade sem se prender a formalidades que não servem a ninguém. A tendência é a vereadora perder o mandato? Isso eu não posso falar, né, adiantar, tem que ver o que é a instrução, né? Nós estamos produzindo prova para saber o que é no final da instrução. Doutor, posso voltar lá, cara? Rapidinho, a última pergunta. Além dessa prova relacionada à questão do COAF, né, tem outras provas que foram colocadas nesse inquérito? Sim, existem outras provas, extração de celular e outras mais, tá bom? O que chamou a atenção essa Pessoal, figura? eu tenho que ir agora, senão preparo para a audiência, tá? Obrigado, doutor. Tá aí, Nayana e Suiane, a gente conversou aí com um promotor do Ministério Público, né? Ele prestou esclarecimento sobre o passo a passo durante o dia de hoje e também sobre a denúncia, né? Como ele pôde colocar aí, teve relação com a questão da organização criminosa, facção criminosa, outras denúncias relacionadas, por exemplo, à questão da compra de voto, né? A gente está conseguindo pegar essa entrevista aqui em primeira mão para o telespectador aqui do estado do Piauí, né? Que tem acompanhado com muita atenção, né? Todo esse procedimento que foi adotado durante o dia de hoje. O advogado da Tatiana Medeiros, né? O doutor Samuel, parece que vai atender a imprensa, né? Vamos ouvir aqui, vamos ver se ele vai atender a imprensa para saber o que é que tem a se falar durante o dia de hoje. Vamos ouvir aqui o doutor Samuel. Doutor Samuel, o levantamento aí do primeiro dia de julgamento, de instrução de julgamento, audiência de instrução de julgamento. Ontem foram inquiridas as testemunhas de acusação, né? O que mais demorou foi a oitiva do delegado, naturalmente por ter mais conhecimento da investigação, dos fatos em si. E hoje a gente vai iniciar esse segundo dia já ouvindo as testemunhas de defesa, né? São, salvo engano, 25 testemunhas arroladas para o dia de hoje. 3 já foram ouvidas ontem, que eram testemunhas comuns entre defesa e acusação. E nós ouviremos hoje essas 23 testemunhas de defesa. Doutor, para a defesa, né, esse relatório que sustenta, né, a denúncia, esse relatório do RIF, né, emitido pelo COAF, seria uma prova ilícita? A defesa vai insistir com essa tese? O que os senhores vão apresentar nessa questão da defesa? Em relação é bom a gente frisar que não se resume essa questão que a defesa argumentou sobre a nulidade das provas da DENARC 64, não se resume ao RIF, certo? O RIF foi a medida inicial. Dali vieram extrações de dados de telefone que foram utilizados como prova emprestada nesse processo. Então, a defesa sustenta, a magistrada indeferiu o pleito da defesa, nós consignamos em ato e prosseguimos com a instrução. A gente acata toda e qualquer decisão que venha das autoridades e estamos prosseguindo com a instrução, assim como foi determinado pela juíza. Então haveria aí uma contaminação de outras provas? É uma tese que nós levantamos e que será apreciada no momento oportuno pela magistrada. No momento ela viu que isso não serviria para impedir a instrução processual, a gente também compareceu, estamos instruindo o processo como ela determinou e ao final, eu acho que na sentença ela deve rever toda essa argumentação da defesa. Qual a expectativa da defesa, doutor, em relação a fecho das oitivas? A gente não tem como medir ainda porque não houve a produção de provas de maneira integral. O interrogatório é um meio de prova, de defesa, muito importante e a gente, a partir desse momento, é que nós vamos poder ter um prognóstico aí do que poderia vir a acontecer. Doutor, sobre compra de votos, né? Qual o posicionamento da defesa, pessoas que foram ouvidas aqui ontem? Não, a defesa sustenta que não houve compra de votos. E a associação com a organização para a criminosa? sociedade, assim, como defesa da vereadora, o doutor Francisco falou ontem que ela é inocente, que confia na justiça. Quais são os motivos, né, para vocês terem aqui certeza da inocência dela, que vocês podem apresentar para a sociedade? O que eu posso dizer, e que eu já tenho dito desde o início, é que não há envolvimento de facção. Assim, as premissas que iniciaram a investigação da Polícia Federal não se confirmaram. Aqui é como o senhor está perguntando, nós estamos discutindo se houve ou não compra de voto. Basicamente isso, não está em questão se facção A, B ou C, né, teve envolvimento no processo eleitoral. Certo? Então é bom deixar bem claro que a sociedade fique tranquila que não houve, não tem, pelo menos nesse caso, envolvimento de facção criminosa dentro do processo eleitoral. Então o senhor acredita na absolução da crise do senhor?
Na verdade, a gente, enquanto defesa, a única coisa que nós podemos prometer enquanto advogados é que nós vamos desempenhar o nosso papel e eu só espero não errar, enquanto defesa. E a magistrada vai tomar a decisão de acordo com as provas que nós ajudamos a produzir. Então, estamos tranquilos, todos os advogados, estamos fazendo o nosso papel dentro do possível, né, mas a decisão cabe ao magistrado. A defesa vai novamente tentar revogar a prisão domiciliar da vereadora? Na verdade, isso é um objetivo que a gente vai avaliar a partir da produção de provas, né? Ao final, nós vamos ver se esse pleito será ou não formulado aqui em audiência. Vou passar aqui a palavra. O senhor separa a situação da vereadora com a Alan Gilson? Vamos ouvir agora o doutor Francisco, tio da vereadora. Não tem vínculo nenhum da vereadora com o senhor Alan Gilson, não tem participação de facção criminosa dentro do processo eleitoral, como bem frisou o doutor Samuel. Então, nós estamos convictos da vitória da vereadora nesse ponto. Como é que ela está hoje, doutor Francisco, a vereadora? Continua laudada, mas está participando de todos os atos, decisão própria dela de participar toda semana. Em relação aos outros réus, as defesas pediram a liberação pelo menos até sexta-feira, quando serão todos novamente ouvidos, estarão nesse fórum presencialmente para prestar os esclarecimentos. A vereadora está tranquila? Está laudada, está medicada ainda, mas ela quis vir participar, é a primeira vez que ela vai ter a oportunidade de falar em juízo a verdade dos fatos. Que tipo de medicação ela está usando? É medicação controlada, receitada pela médica dela, psicóloga, não sei te dizer qual é. As medidas cautelares todas continuam ainda, o Instituto continua fechado, mas nosso objetivo, no final da instrução também, é pedir novamente que o Instituto volte às suas atividades. Né? Hoje serão ouvidas algumas pessoas ligadas ao Instituto. Já foram ouvidas algumas testemunhas ontem, inclusive arroladas também como acusação e como defesa, e outros serão as de defesa. Tá bom? Obrigado, doutor Francisco. Tá aí, Nayana e Suiane, né? Nós pegamos aí, conversamos com o doutor Francisco, tio da vereadora Tatiana Medeiros, e também com o Samuel Nascimento, que também é advogado da vereadora Tatiana Medeiros. A gente está vendo imagens ali de toda a comissão, né, do pessoal do Ministério Público, a doutora Júnia, a equipe de advogados da vereadora Tatiana Medeiros. Hoje a gente não vai ter a presença do Alan Gilson Cardoso Passos, namorado da vereadora, por conta de um pedido, né, como o próprio Ministério Público explicou aqui. Ele pediu para não participar nesses próximos dias, no caso hoje, amanhã e quinta, do julgamento. Só deve comparecer aqui novamente só na próxima sexta-feira, porque a informação que nós colhemos é que na sexta-feira a gente vai ter aí o colhimento de depoimentos dos réus desse processo, né, dos 9 réus desse processo. Então, a vereadora, ela não está ali, como a gente pôde perceber, ela não se encontra ali junto com a sua equipe de advogados, porque a informação que tem é de que ela está laudada, ou seja, está medicada, tem tomado medicação controlada devido ao seu estado de saúde, pelo menos foi o que foi apontado pela equipe de advogados da vereadora. A informação também de que agora há pouco, né, nós tivemos o colhimento de depoimentos de algumas pessoas ligadas ao Instituto da vereadora. Então, a gente tem aí essa movimentação durante o dia de hoje. São 23 pessoas que serão ouvidas durante o dia de hoje, né? Alguns já foram colhidos, né? Já teve o colhimento de alguns depoimentos agora pela manhã, e agora fica essa expectativa com relação à continuidade do julgamento, da audiência de instrução de julgamento da vereadora Tatiana Medeiros, do Alan Gilson Cardoso Passos e dos demais réus. Como a gente falou agora há pouco, Suiane, a Rede Meu Norte exibiu aqui, né, mostrou em primeira mão toda essa movimentação do segundo dia de audiência de instrução e julgamento da vereadora Tatiana Medeiros. Suiane. A gente tem informação de que uma das testemunhas convocadas... O Denis está ainda comigo? A gente consegue voltar com o Denis, Lídia, rapidinho? A gente tem informação que uma das testemunhas convocadas não compareceu na audiência ontem, no primeiro dia. Você tem essa informação para a gente, Denis? Isso procede? E quem seria essa testemunha? Confirma, viu, Suiane? A gente ainda não soube precisar quem seria, né? Se seria alguma testemunha da defesa ou da acusação. Ainda não foi repassado o nome de quem foi a pessoa que faltou à audiência durante o dia de ontem, mas confirma. Ontem tinha uma expectativa de 12 pessoas serem ouvidas por parte aí da acusação. No entanto, somente 11 compareceram aqui à sede do Fórum Eleitoral de Teresina, né? A gente teve ali, pelos nomes que a gente pôde colher, teve
teve um delegado da Polícia Federal que foi o primeiro que foi ouvido aqui na audiência, a delegada Adília, também da Polícia Civil, que foi a que iniciou todo esse processo de investigação da Polícia Civil, DENARC 64, e logo em seguida a gente teve alguns outros, né, de defesa que foram ouvidas durante o dia de ontem. Suiane, a gente está saindo aqui do local onde está ocorrendo, porque agora vai ter o fechamento das portas, né, para poder dar continuidade a todo o procedimento que foi adotado nos 2 primeiros dias dessa audiência de instrução e julgamento. Suiane.